E aí, gente, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Tome Nota aqui na TV Comep. Aqueles que têm nos acompanhado sabem que nós estamos nesse trimestre estudando na nossa revista Ensinando as Nações Jovem, nós estamos estudando o tema sexualidade. E hoje nós vamos para a 12ª lição, a penúltima lição da revista, e o tema dessa lição é imoralidade na Bíblia. A lição foi escrita pela pastora Alessandra e está aqui com a gente o esposo da pastora Alessandra, pastor Jalmir, né, representando aqui a autora da lição como uma só carne, tema que a gente também tem estudado aí durante esse trimestre. Pastor Jalmir, bem-vindo, muito obrigado aí por estar aqui com a gente. Está aqui Pedro, também com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. A Alessandra não pôde estar e ela nos passou essa responsabilidade, mas nós estamos aí para tentar ajudar no que for possível, tá bom? Amém. Está aqui com a gente também o Marcos. E aí, Marcos, tudo tranquilo? Vitor? Camila? Então, nós vamos aqui discutir essa lição, comentar sobre esse assunto interessante, imoralidade na Bíblia. Eu já quero começar perguntando aqui para o pastor Jalmir, né, que às vezes a gente pensa e a gente ouve muito, o que o mundo está virando, o que o mundo está se tornando, né? Antigamente não era assim. Realmente isso faz sentido? Será que hoje o mundo está muito pior? A imoralidade ela só existe hoje? O que a gente entende também através da Bíblia e mais por questão histórica, né? Antes, o mundo antes, como que era? Era um mundo perfeito? Era um mundo santo? Bom, na verdade, assim, a questão da imoralidade, ela acompanha o homem, né? Desde a queda do pecado, né? Desde o pecado original, quando afetou toda a raça humana e todo o ser humano. Agora, a gente vive uma época que a imoralidade, de fato, ela tem se expandido muito. E, atualmente, a gente tem que levar em conta também a questão do contexto, porque há países, embora a imoralidade hoje esteja em todo o mundo, há países que fomentam mais esse pecado. Por exemplo, o Brasil. O Brasil tem uma cultura altamente sensualizada. As festas do carnaval, né? A nossa mídia é uma mídia sensualizada. Em alguns países não é assim. Então, a cultura brasileira fomenta mais essa imoralidade, embora ela esteja presente em todos os países onde há um ser humano. Agora, o contexto do mundo antigo não era totalmente santo, né? A gente percebe no mundo antigo uma moralidade também muito baixa. A prostituição era uma instituição, né, oficializada. Havia as crianças do sexo feminino eram abandonadas e muitas vezes criadas para a prostituição. A questão da escravatura, da homossexualidade já estava muito presente no mundo antigo. Então, a imoralidade não é, por assim dizer, um privilégio do mundo atual. Sempre esteve presente na raça humana desde que ocorreu o pecado. Mas a nossa cultura atual, especialmente a cultura brasileira, ela fomenta muito isso. Na mídia, na vestimenta, na música, em muitos setores. Pode falar, Marcos. Outra coisa também que ajuda é até essa fomentação dessa sensualidade que o pastor falou, até da questão da imoralidade, é o avanço também da tecnologia que nós temos hoje, né? Então, a tecnologia, ela tem os seus benefícios, como a gente está tendo aqui, esse momento de gravação, mas também tornou-se muito próximo a questão de você acessar alguns tipos de conteúdo, principalmente pornográficos. Antes você só tinha revistas e aquelas videolocadoras, né, que você só podia entrar com 18 anos, mas hoje não. Se você tem um celular 4G, eu acredito que crianças de 11 anos têm, até menos têm, você já tem acesso a conteúdos igual esse. Então isso também ajuda bastante.
É verdade. A disponibilidade, né, Marcos? E, assim, parece que abre a porta para o ser humano expressar muitas coisas que antes estava, né, nele, mas não tinha tanto espaço para expressar. Camila, na Bíblia, a gente encontra exemplos de imoralidade, a gente vê esses exemplos na Bíblia claramente. O que você acha? Sim, nós temos de Gênesis a Apocalipse vários exemplos de imoralidade. Eu separei aqui, até anotei para não esquecer, porque assim, a Bíblia, ela é um livro que ela conta histórias de pessoas, de seres humanos, que assim como nós, são pessoas que erram, pessoas que falham, e essas histórias, elas são contadas não para a gente se espelhar e repetir ou imitar, mas para a gente tirar como exemplo e não fazer igual, perceber o erro daquela história, o erro que aquela pessoa cometeu ali dentro e evitar e ir no caminho contrário. Então, assim, eu separei aqui a imoralidade sexual, que eu acredito que é uma das mais conhecidas citadas na Bíblia. Ela se encontra lá em 2 Samuel, no versículo 11, que é o adultério de Davi com Batseba, que é uma das mais conhecidas. A gente também tem em Êxodo, onde a Bíblia cita lá os 10 mandamentos, a gente tem 2 desses 10 mandamentos, eles citam imoralidade sexual, que o primeiro, não cometerás adultério. Então, ele já está citando. E o outro, não desejarás a mulher do teu próximo. Então, se isso foi necessário ser escrito nos 10 mandamentos, é porque a situação ela era recorrente, porque acontecia com bastante frequência, a ponto de ter que falar para o povo parar, para o povo não fazer. E dentre esses exemplos, a gente encontra muitos outros. Eu vou até citar aqui, em Gênesis 19, o versículo 5, diz assim, aquele caso que levou à destruição de Sodoma, né? O versículo 5 diz assim: chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que vieram para a tua casa essa noite? Traze-os para que deles abusemos. Então, assim, a gente já começa a ver em Gênesis exemplos de imoralidade sexual. Então, assim, a gente poderia ficar citando vários aqui, eu separei alguns só para a gente exemplificar, mas sim, a resposta é sim. A Bíblia, ela tem vários exemplos, e não para a gente copiar, e sim para a gente fazer o contrário ou tirar alguma outra aprendizado daquela situação. Pastor Jalmir, sempre que quiser aí comentar, complementar alguma coisa, sinta-se à vontade aí como representante do autor da lição, e os demais também, tá bom? Sejam à vontade para comentar. Foi muito bem, parabéns, muito bom comentário, os exemplos corretos. A gente precisa também definir a questão, né? A gente fala em moralidade, talvez em mentes diferentes tem conceitos diferentes. E a gente precisa alinhar aqui o que realmente é imoralidade. Né? Vitor, qual é o conceito de imoralidade? Como que a gente pode definir essa palavra, definir essa questão, para ter clareza aí em relação a contra que estamos lutando, a contra que estamos falando aqui? Olá, paz a todos. Então, nós fomos aqui para o que foi colocado na lição, como a própria autora disse, que moralidade é traduzida do termo porneia, que significa depravação de costumes. Se a gente for também para o significado do dicionário, a gente vai encontrar o significado maneira de agir que não respeita regras morais, indecência, depravação. Só que nós temos que ter em mente que o nosso padrão moral é diferenciado. Como o pastor já disse aqui, como já foi dito, o mundo hoje tem um conceito diferente daquilo que a Bíblia ensina. O mundo hoje, imoralidade não é a mesma forma como o Senhor deixou, como a palavra de Deus nos traz. Então, o que é imoralidade para o mundo, o que é imoralidade para nós, pode não ser imoralidade para o mundo. Então, nós temos que entender essa palavra à luz da Bíblia. Na lição aqui, traz que a imoralidade foi traduzida como relações sexuais ilícitas, prostituição, malícia, impureza, impudícia, devassidão.
dentre vários exemplos também que se alinham dentro dessa palavra imoralidade. A Bíblia ela é taxativa em estipular condutas que não estão adequadas à vontade de Deus. Então, se nós pegarmos o significado desse termo como maneira de agir que não respeita regras morais e aplicarmos na Bíblia, nós vamos entender que imoralidade são condutas que não se adequam às regras morais que Deus nos deixou, que a palavra do Senhor nos ensina. Tudo que foge dessas regras que a palavra nos ensina entra nesse conceito de imoralidade. Então, fugir disso, fugir dessas regras, fugir dessas normas, é a prática do ato imoral que conduz ao erro, que conduz ao pecado. Então, nós entendemos isso. Toda conduta que foge da moral que o Senhor nos deixou, da palavra, dos ensinamentos que Ele nos ordenou, da Bíblia, entra nesse conceito de imoralidade. Ainda assim, quando nós estamos estudando nessa revista, principalmente quando se trata da imoralidade sexual, que hoje, como já foi dito aqui, está muito aflorada, está fácil, tem livre acesso, tem coisas que hoje é feito aí com tamanha liberdade, mas que nós, à luz da Bíblia, devemos entender que trata-se de imoralidade, condenada pelo Senhor, que continua sendo pecado, tanto na antiguidade como hoje. Os costumes do mundo podem ter mudado, mas a Bíblia não, a palavra do Senhor não, continua sendo imoralidade à luz da Bíblia. E é importante a gente entender, né? Claro que a nossa revista, o nosso assunto central é sexualidade, então a gente acaba especificando dentro desse assunto, né? Especificando dentro dessa temática. Mas nós vemos hoje que o mundo está mergulhado em imoralidade por todos os lados, em muitos contextos, em muitas questões diferentes. Questões morais, vamos dizer, financeiras, da ganância, do passar por cima dos outros, do enganar os outros, né? Questões de mentira. Então, a imoralidade ela é muito abrangente, ela é muito mais abrangente, é uma forma de vida, é um padrão de vida que tem sido seguido por uma parte ampla aí das pessoas, mas a gente está especificando aqui dentro da questão da sexualidade, né? Então, se alguém tiver algo aí a complementar, pode ficar à vontade. Hoje, como você disse, é quase que o oposto. Acaba que, para os padrões mundanos, o imoral é fazer o certo. Acaba que o imoral é você seguir o que é correto, politicamente correto, e o restante das coisas é que se torna moral. É a inversão dos valores, né? E, infelizmente, é a inversão dos valores. E como a palavra mesmo diz, né? É a cultura do mundo que se opõe a tudo aquilo que vem de Deus. É o que a própria Bíblia já diz há muito tempo, né? Há tanto tempo que foi escrito que a cultura do mundo ela se contraria tudo aquilo que vem de Deus, todo o padrão que vem de Deus. Então, isso é imoralidade, é tudo aquilo que contraria o padrão de vida que Deus estabelece e deseja para a gente, né? Marcos, a gente está aqui falando sobre imoralidade, sobre isso, claro que nesse tema envolve desejos, envolve aquilo que a gente às vezes quer, né? Aquilo que muitas vezes domina a mente do ser humano. E a imoralidade, ela é algo que está aí pairando sobre o ar e às vezes cai na cabeça de alguém. É um fator externo. De onde vem, qual que é a fonte, de onde vem a imoralidade? De onde vem esses desejos que nós chamamos aqui, que levam a essa atitude imoral? Amém. Paz do Senhor a todos também. Essa revista é muito massa, viu? Quem não está acompanhando, quem não está acompanhando está perdendo. Tem sido bênção mesmo. Então, lá em Mateus 15, a Bíblia vai falar sobre uma situação onde líderes religiosos e fariseus começam a entrar em contenda com Jesus e os discípulos por causa de uma, como se diz, de uma tradição religiosa, entende? E Jesus, conforme o texto vai avançando, ele vai e repreende aqueles homens e diz que o que é pecado não é aquilo que entra, mas aquilo que sai, né? Então, que sai da boca. Então, baseado nessa passagem ali, a gente pode compreender que
precede tudo isso do coração, ou seja, aquilo que sai do coração, aquilo que vem de dentro. Só que essa questão, então, seria daí, a questão do coração. Porém, quando a gente fala coração, não é aquele órgão pulsante, aquele pedaço de carne que está dentro da gente, mas se refere ao quê? Às nossas emoções, nossos pensamentos, nossos desejos. Então, isso seria a questão do coração. Então, daí procede toda sorte de pecado. E se a gente for ler mais para baixo, inclusive na revista, a autora vai citar uma passagem de Provérbios 4:23, onde fala para que a gente tem que guardar o nosso coração. E aí é onde está a grande chave da questão. Muitas das vezes, então a gente sabe que vem do coração esse sentimento, esse desejo, essa vontade de pecar, e a gente tem que guardar o nosso coração para evitar esse tipo de comportamento nas nossas vidas. Porque da mesma forma que o nosso coração, ele pulsa sangue para o nosso corpo inteiro, e sustém o nosso corpo inteiro, as nossas emoções, nossos desejos, nossos pensamentos vão refletir da forma que a gente vive. É interessante isso. Eu estava esses dias eu vi, na verdade, na Netflix, uma série que saiu sobre piratas, né? E eu achei muito legal, porque eu gosto desses conteúdos assim, história, e falei, nossa, depois eu vou assistir. Aí eu comecei a assistir e ficou bom, foi bom, né? Barba Negra, aquelas histórias muito loucas, né? E fala que o cara coloca... E aí, de repente, já entra uma cena de moralidade. Naquele momento, dentro de mim, já vi e falou, isso já não é para você. Não é por aí que você gosta desse tipo de conteúdo histórico, falando de piratas, essas coisas, mas conforme foi introduzido esse tipo de mensagem que não me é lícita, naquele momento o Espírito Santo já tocou para que eu pudesse sair e eu não mais assistir. Mesmo eu gostando daquele tipo de conteúdo de piratas, coisas históricas, como eu falei, eu decidi abrir mão daquilo para guardar o meu coração, para que o meu coração, ou seja, meu sentimento, minhas emoções, não fossem impregnados com aquelas cenas que estavam sendo ali exibidas. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque hoje em tudo, praticamente todo filme você tem um tipo de cena assim, até novelas, algo que quando eu era criança não tinha tanto assim explícito, hoje em dia está cada vez mais explícito. Então a gente tem que guardar o nosso coração, porque é daí que vem esses impulsos, esses desejos de pecar contra Deus. Tá bom? Isso aí. E eu vejo assim que aqui, né, essa é o centro dessa lição, acaba sendo essa questão, né, a origem da imoralidade, de onde ela vem, porque a gente falou aqui sobre a parte histórica, sobre exemplos bíblicos, e aqui está o âmago da questão mesmo, a origem dessa imoralidade. Pastor Jalmir, comenta aí um pouquinho para a gente sobre essa parte aqui, sobre o que foi escrito, essa origem da imoralidade no coração do ser humano, e sim, se isso é restrito a um grupo de pessoas só, ou se todo ser humano está sujeito a isso, está inclinado a isso. Sêneca, um filósofo, ele disse o seguinte, olha, sou humano, nada do que é humano me é estranho. Ou seja, tudo que diz respeito ao ser humano diz respeito a mim, porque eu sou ser humano, e naturalmente a todos. Então, essa questão da tentação à imoralidade, ela é algo do coração caído do homem. O profeta vai dizer, né, iníquo, profundamente iníquo é o coração do homem. Já o outro vai dizer, como águas profundas é o coração do homem, quem o conhecerá? Então, às vezes, nós, no nosso contexto cristão, e aqui um ponto muito importante, Pedro, às vezes nós condenamos muito o ato, a ação. E, de fato, a Bíblia condena, a gente precisa condenar. Mas nós precisamos entender o seguinte, a questão não é o ato, a questão é o coração da pessoa. Nós devemos levar o coração das pessoas até Jesus, porque o problema está no coração, certo?
tanto nós devemos fazer isso em relação aos outros, quanto a nós também, né? Nós precisamos fazer com que o nosso coração seja completamente consagrado a Cristo. Então, às vezes, algum aluno, alguma pessoa participando, né, tendo a oportunidade de ver, tenha esse tipo de problema. De fato, o problema existe, mas a causa é o coração. É o coração que tem que ser rendido a Cristo. Certo? Então, essa é a ênfase da Bíblia. Por isso que diz aí, Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, a questão é o coração. Às vezes, a gente percebe pessoas na igreja que não são reverentes. Às vezes, a gente percebe jovens com namoro mais num padrão mundano do que cristão, muito imoral. A questão está no coração da pessoa. É o coração que tem que estar aos pés de Cristo. Quando o coração estiver aos pés de Cristo, com certeza a imoralidade vai ser vencida também, né? Amém. Inclusive um livro que eu li ano passado, inclusive indicado pela pastora Alessandra, livro Pastoreando o Coração da Criança. Fala muito sobre isso, né? Como que desde a mais tenra idade, essa imoralidade já é uma inclinação do coração do ser humano, né? Camila, sim. Vitor, alguma consideração aí antes da gente passar para o nosso último tópico? Sim, juntando tudo o que foi dito aí. O que a gente tem que ficar atento bastante, igual como o Marcos disse, é que hoje parece que tem uma cultura de enrijecer o coração da pessoa. Como ele citou o exemplo aqui da Netflix, do que é. Se a gente for analisar os conteúdos que são feitos hoje, inclusive voltados para adolescentes, a gente vai ver que é um conteúdo sexualmente explícito ali, realmente, que causa isso. Como o pastor Joãomir disse aqui, se o coração não for trabalhado, se a vontade não for trabalhada, a pessoa vai entrando nessa, vai mudando, vai endurecendo o coração de tal forma que começa a achar tudo aquilo normal. Começa a esquecer dos padrões bíblicos e começa a ver tanto no seu cotidiano que começa a achar que aquilo é normal. A gente vê cenas em televisão, vê cenas na rua, de tanto estar impregnado na nossa mente, a gente começa a entender não mais com estranheza, mas como algo corriqueiro. Então, o importante é trabalhar isso realmente, desde pequeno, desde ensinando a manter o coração na presença de Deus, para que venha o que vier, passe o conteúdo que passar, veja o que tiver na frente, conseguir diferenciar o que é de Deus e o que não é, o que é imoral e o que não é, o que é o padrão mundano e o que é o padrão que o Senhor nos ensina. Então vamos aqui para o nosso último tópico da lição, né? E muito importante também, bem prático, para a gente entender sobre isso, e claro que todo mundo precisa ter isso em mente, né? Pastor Joãomir, quero que o senhor comece aí. Como vencer a imoralidade sexual? Primeiro, é importante entender que é possível, né? Mesmo vivendo num contexto como o contexto brasileiro, mesmo tendo a nossa própria natureza humana tendente para a imoralidade, né? E aí a lição, né, a Alessandra citou aí algumas, eu vou citar a primeira, depois a gente pode ficar dividindo com os irmãos. A primeira aí é consciência da situação, e você pode acrescentar acompanhada de desespero. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, né, ele segue toda uma lógica na carta, nós estudamos juntos lá, né, no seminário, você fez conosco, né? E ali no capítulo 7, você se lembra que ele fala da santificação do eu. Capítulo 7, o tema dele é a santificação do eu. E nessa busca pela santificação do eu, ele entra em um desespero. E ele vai dizer ali no final do capítulo, versículo 23, 24 em diante, né? O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse faço. Miserável homem que sou. E olha a estatura espiritual de Paulo. Então,
o início da vitória sobre qualquer pecado que seja, inclusive da imoralidade, ele tem seu ponto de partida no reconhecimento, acompanhado de um desespero pela situação. A Alessandra citou aí na revista, né, que os alcoólatras anônimos, eles têm lá alguns mandamentos, e o primeiro é o seguinte: para você ingressar, a pessoa tem que reconhecer, né? Eu sou dependente do álcool e por mim mesmo eu não consigo. Essa consciência, ela é o início de toda vitória que nós podemos obter em qualquer área de pecado na nossa vida. Essa consciência é acompanhada de um desespero. Eu sou pecador, eu estou praticando a imoralidade e eu estou desesperado porque eu preciso vencer isso. Esse é o primeiro ponto, né? Interessante o segundo ponto aqui. Camila, se você puder comentar com a gente aqui, talvez seja um dos pontos mais difíceis na prática, né? Que é busque ajuda externa, porque muitas vezes a pessoa não tem essa liberdade ou se sente, né, ainda mais especificamente em relação ao que nós estamos tratando aqui, que é a sexualidade. E o que você tem a nos dizer aí sobre esse ponto? Busque ajuda externa. Esse também é um ponto interessante, porque essa situação, questão de imoralidade sexual e tudo isso que já foi citado, muitas vezes a pessoa ela tem vergonha de assumir que ela está nessa situação, que ela passa por essas questões, e ela não busca uma ajuda de alguém que pode realmente ajudar. Ela guarda aquilo para ela tenta vencer sozinha, ela acha que vai vencer aquilo sozinha, mas, como a autora colocou aqui, é importante que a gente busque a ajuda de alguém, mas não qualquer pessoa. Assim, alguém que realmente tem autoridade para nos ajudar. Então, você que vai estar dando essa aula, ou você mesmo que está assistindo para aprender, buscar uma pessoa que tem autoridade no assunto. Por exemplo, um líder ali na sua igreja, ele vai poder te ajudar. Se ele não puder te ajudar, ele vai te encaminhar para alguém que pode te ajudar. O seu pastor, se for o caso de um homem, né, o pastor, se for o caso de uma mulher, a pastora, a esposa do pastor, a líder, alguém que exerça algum tipo de liderança, ou até mesmo buscar, não só na igreja, busque na igreja também, mas buscar ajuda profissional. Existem muitos profissionais capacitados que podem ajudar, e é interessante buscar ajuda profissional mesmo, porque sozinho, você consegue vencer sozinho, consegue, mas é muito difícil, é muito mais difícil. Então, se você busca ajuda externa, se você confessa isso para alguém, só o ato de confessar, você já está dando, demonstrando o que o pastor falou, o desespero, o arrependimento por essa situação. Então, buscar ajuda externa, tanto profissional, como também de autoridades dentro da igreja, de líderes, de alguém que realmente te dê um rumo certo, não alguém que vai te falar alguma coisa contrária ao que a Bíblia diz, alguma coisa contrária a isso. E outra dica aqui, né, também muito interessante, que a gente vê muito presente na Bíblia, é fugir, né? Marcos, a gente às vezes acha que tem que resistir, tem que demonstrar força, né? Que eu sou forte, eu consigo vencer aqui, consigo segurar aqui a tentação e não ser influenciado por ela, né? Você acha que é por aí mesmo, ou a gente tem que fugir, tem que correr quando a gente não tem o controle da situação? Cara, isso aí é a síndrome do crentão, né? Aquele cara que acha que é invulnerável. É o Superman gospel, né? Aquele cara que grita Shazam e acha que vai cair um raio em cima dele, ele vai se tornar o cara incrível, supernatural, mas não. Como a irmã falou, a gente tem que buscar ajuda e não pode ficar brincando com essas situações. Como o pastor falou, né? Reconhecer o seu problema, buscar ajuda. E quando
esse problema, esse pecado, ele bater a porta, não brincar com ele, esperar ele, mas fugir mesmo. Eu estava assistindo esses dias uma pregação do pastor Luciano Subirá, e ele falou uma coisa muito interessante, que a questão do pensar e o conceber é uma questão de segundos. Então, assim, aqueles primeiros segundos, quando o pecado está batendo na porta, você não tem que esperar ele chegar, se apresentar, tomar um cafezinho com você, não. Porque ali você já perdeu, você já rodou. A gente tem que lembrar o que aconteceu com José. Lembra de José? A mulher apareceu para ele, José é um cara ali novo, um jovem, com os hormônios ali à flor da pele. O que ele podia fazer? Ele fugiu. Então, ele preferiu fugir e permanecer fiel a Deus do que pecar. Então, assim, fugir do pecado é a melhor opção. Você tem que fugir do pecado. E não brincar com ele, não medir forças com ele. A gente tem que buscar a Deus, se apoiar em Deus, e não, como se diz, não se sujeitar ao pecado, não deixar que o pecado fique próximo de você ou que você fique conversando com ele. Gente, muito bom, uma bênção estar aqui com vocês. Queria deixar aí 30 segundos para cada um, para as considerações finais, se tiver ainda algo a acrescentar, algo a falar. Começa aí, Vitor. Então, o importante é que hoje nós estamos trabalhando esse assunto, já pegando pela prática mesmo da sala da escola dominical. É trabalhar realmente a consciência dos nossos alunos dentro de sala de aula sobre esse conteúdo, sobre a importância de manter um coração puro, um coração focado em Deus, de fugir da imoralidade e de entender que o nosso padrão é diferenciado. De entender que o padrão que nós seguimos é um padrão para o qual o Senhor nos destinou. Assim, complementando aqui como a autora colocou que ele destinou o corpo para a santificação e não para a imoralidade. Como eu sempre costumo dizer, a nossa fé é uma fé pensante, é uma fé que raciocina. E se nós entendermos os princípios, entendemos para que o Senhor nos criou, fica muito mais fácil seguir os mandamentos dele e ter uma vida conforme ele deseja que nós seguimos. Bem, Camila? Falar uma frase aqui, porque o nosso tempo está acabando mesmo. Só lembrar que os olhos de Deus, ele está em todos os lugares. Se a gente tiver essa frase na nossa mente, a gente vai conseguir evitar muitas situações desse nosso tema, que é a imoralidade sexual. Marcos? Amém. Só passar para o pessoal que, porventura, pode estar passando por algum tipo de problema desse, como o pastor João disse, há esperança, tem como resolver isso. Então, assim, não guarde isso dentro de você, não jogue para debaixo do tapete, busque ajuda, sabe? O Senhor tem coisas maravilhosas para todos os seus filhos. E viver com Deus, viver em santidade, viver a presença do Senhor é algo extraordinário. É isso que Ele tem para cada um de nós. Deus abençoe. Bem, pastor Jalmir? Bom, só deixar assim, para finalizar minha participação. Antes eu quero agradecer a todos vocês, obrigado pelo privilégio, né? Uma honra poder estar participando com vocês. Mas a gente tem hoje, dentro do nosso contexto pós-moderno, uma mentalidade da autonomia do corpo. A pessoa entende que o corpo pertence a ele. E o cristão precisa entender o seguinte, o corpo dele não pertence a ele, mas foi comprado por Cristo. Tanto 1 Coríntios 6 como Romanos 6 vai falar isso. E principalmente, Paulo diz assim, foste comprado por bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Quando ele usa a palavra templo, no Antigo Testamento ela era usada tanto para o templo e muitas vezes para o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, aonde Deus manifestava a glória dele. Então, o nosso corpo é o local onde Deus manifesta a glória dele. Esse corpo pertence a ele. E esse corpo deve ser santo, porque a glória de Deus se manifesta nele. É um lugar sagrado. E se ele é um lugar sagrado, ele não pode ser entregue a nenhuma forma de imoralidade. Tá bom? Amém. Gente, agradeço a todos, né? Todos vocês, pastor Jalmir, Marcos, Vitor, Camila. Amém. Que Deus abençoe cada um. Agradeço aí pela disponibilidade, por estar aqui com a gente.
Que Deus abençoe a todos vocês que estão assistindo, né? Que a gente continue servindo a Deus, continue mantendo-nos santos, abençoados, seguindo em frente. E tchau para todos, até a próxima semana, o próximo Tome Nota. Até mais, gente.